Fala, torcedor vascaíno, a Crefisa pode sair do Palmeiras e vir para o Vasco em 2025, será? E o meia Maxime Domingues foi muito elogiado pelo treinador Rafael Paiva. E o JP perdeu espaço na equipe do Vasco e nem na lista de relacionados para os jogos ele está sendo. E o Jair segue treinando com bola normalmente e seu retorno está perto de acontecer. E tem mais um jogo do Vasco que vai acontecer em Brasília. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes, peça o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento desse vídeo, que é muito importante. Você que não é membro também pode virar a partir de R$3 aqui no nosso canal, tá bom? Agora vamos para as notícias, vamos para as informações, trocar aquela ideia e falar as notícias para vocês, tá? A informação que surgiu ontem, né, que todo mundo viu os boatos que surgiram, é da Crefisa, que pode patrocinar o Vasco de Pedrinho. Vamos lá. O site do Bola Viva falou: perto de deixar o Palmeiras, Crefisa pode patrocinar o Vasco de Pedrinho. Patrocinando o Verdão desde 2015, a empresa deve se despedir do clube paulista e surge novidade envolvendo o rival carioca. O presidente fala em fim de ciclo. O Palmeiras está em busca de um novo patrocinador master para os próximos anos. A Crefisa, comandada por José Roberto Lamatia e Leila Pereira, não deve mais aportar dinheiro no clube paulista. Então tá aqui, ó. Empresária vai patrocinar o Vasco? Leonardo Baran teve uma conversa nos bastidores com a Leila Pereira em Madrid, na Espanha, quando a dirigente foi chefe de delegação da seleção brasileira em jogos na Europa. A presidente do Palmeiras disse que nunca foi vascaína, mas revelou que alguns de seus familiares são torcedores cosmaltinos e falou muito bem do clube carioca. Ela gosta bastante do presidente Pedrinho. Isso a gente já sabe, né? Antigamente surgiu aqueles boatos que a Crefisa ia comprar a SAF do Vasco e tudo mais, mas aí isso não passou de boatos. E agora tá vindo forte essa notícia também, porque a Crefisa pode sair do Palmeiras, tá? Tem tudo para sair do Palmeiras e obviamente abre um leque de possibilidades para eles patrocinar o Vasco, comprar um name art de São Januário, seja o que for, tá? De qualquer maneira, alguma possibilidade ali ela pode entrar dentro do Vasco, tá? Então, esse quesito aí de torcedor do Vasco, a gente sabe que a Leila é torcedora do Palmeiras. Só que esse Lamatia, que é o marido da Leila, ele torce pro Vasco. E tem alguns filhos da Leila aí também que torcem pro Vasco, se eu não me engano, tá? Vocês podem me corrigir no comentário se eu estiver errado. Então, vamos lá. E tem, é claro, né? A família dela ali, o Lamatia, principalmente, que é o marido dela, é muito amigo do presidente Pedrinho. Já viu várias fotos deles juntos e tudo mais. Cara, pode acontecer um negócio, pode pintar alguma coisa aí, talvez para 2025 no Vasco. Leila foi perguntada nessa conversa se iria ajudar o Vasco. E Leonardo Baran trouxe a resposta da empresária: por enquanto não. Então, meu irmão, se ela falou por enquanto, é que em algum momento vai acontecer. Tá? Se essa frase for verdadeira mesmo, que o Barão falou, por enquanto não, é que agora não vai acontecer, mas pode acontecer em algum momento, entendeu? Então ela deixou em aberto ali se pode vir pro Vasco ou não pode também, tá? Então pode acontecer. Então, meu irmão, por enquanto, não. Essa declaração deixou no ar a chance de um acordo no futuro. Exatamente o que eu falei. Cara, informação importante pra gente saber sobre a Crefisa. E aí eu te pergunto torcedor vascaíno, vocês queriam que a Crefisa entrasse no Vasco de que maneira? Comprando o name white de São Januário, patrocinadora master do Vasco. O que vocês queriam? O que vocês querem? Compradora da SAF do clube? E aí? Eu faço uma pergunta pra vocês no comentário pra você falar pra gente, tá? Então é mais ou menos essa informação aí sobre a Leila Pereira e a Crefisa no Vasco da Gama. A outra informação é muito maneira, sobre o suíço Maxime Domingues, que estreou, né, contra o Palmeiras no domingo, e o Paiva elogiou muito o jogador. Tá ali, ó. Maxime Domingues estreia pelo Vasco e Paiva elogia. Vai agregar muito. Suíço atuou poucos minutos na derrota para o Palmeiras em Brasília. Então, cara, dois reforços contratados na janela passada. Maxime era o único que ainda não havia estreado. Ele foi relacionado pela primeira vez no clássico contra o Flamengo no domingo da semana anterior, mas na ocasião não saiu do banco. Então, cara, no Mané Garrincha, o suíço entrou aos 43 minutos do segundo tempo, na vaga de Hugo Moura, com o placar apontado
a 1-0 para o Palmeiras. Com o tempo de acréscimo, ele ficou cerca de 13 minutos em campo e foi elogiado pelo treinador Rafael Paiva, apesar do pouco tempo. O Paiva falou o seguinte: a gente queria colocar o Maxime numa situação melhor, mas esse é o Campeonato Brasileiro, disse Rafael Paiva. Cara, é um jogador que pra mim eu criei uma expectativa nele, tá? Nele, no Jean David, então eu acho que eles vão conseguir demonstrar ainda futebol no Vasco. Inclusive, se ele tiver 100%, dá pra colocar ele como titular no lugar do Sforza pra domingo contra o Cruzeiro. Não gosto do Sforza, o Sforza não me desce de verdade. Pra mim é um jogador preguiçoso, é um jogador que não tem intensidade. É a minha opinião sobre o Sforza, tá? Então pra mim eu colocaria o Maxime ali no lugar do Sforza pro jogo de domingo contra o Cruzeiro. Beleza? Pô, ele foi elogiado pelo pai. A gente não viu grande coisa, né, do Maxime. Jogou pouco tempo ali no jogo contra o Palmeiras. Entrou 13 minutos faltando. Nem encostou na bola direito. Então, é mais ou menos isso, tá? Mas ele foi elogiado pelo Rafael Paiva. Isso é muito importante. Outra informação é sobre o JP, cara. O JP a gente ficou até surpreso, né? Porque era um jogador que estava entrando bem. Algumas partidas ele não entrava tão bem. Mas na maioria ele entrava sempre bem. Ajudava, agregava. Tinha gente comparando até que ele parecia, o estilo de jogo dele parecia até com o jeitinho do Juninho, né? E realmente parece. É um 8 clássico, vamos dizer, né? É um 8 ali que toca bem a bola, que é um jogador que não é aquele jogador rápido, de velocidade, é um jogador mais lento, com mais calma. É um jogador que parece, né, o estilo do Juninho. Obviamente, não joga nem perto do que o Juninho jogou, tá? Mas tô falando do estilo ali, é bem parecido como um camisa 8, né? Ele entrou bem em algumas partidas, foi importante em alguns jogos, mas acabou sumindo, né? Nem na lista de relacionados ele tá sendo mais. Então tá aqui, ó. JP perde espaço após sequência no Vasco e fica fora dos últimos jogos. Depois de receber algumas chances e engatar uma sequência titular no time, JP perdeu espaço no Vasco. O volante de 19 anos, tratado como uma promessa na categoria de base, não vem sendo sequer relacionado para os jogos. O jogador está em ano de transição para o profissional e fez a sua estreia no time principal nesta temporada, quando entrou no segundo tempo na vitória por 2-1 sobre o Grêmio. A primeira rodada do Brasileirão, nascido em 2005, ele tem idade para jogar mais 2 anos no Sub-20, por exemplo. Então, ele tem 18 anos ainda. JP recebeu sua primeira chance como titular, ainda sob comando de Álvaro Pacheco. Mas sua melhor sequência foi com Rafael Paiva, quando deu assistência para o gol de David na goleada sobre São Paulo. Tá? Então, um jogador que acabou sumindo, né? Daí na lista de relacionados a gente tá vendo mais o JP. É um jogador, querendo ou não, gente, muito importante. Um jogador que pode agregar muito, pode render muitos frutos pro Vasco. Eu não entendo por que o Rafael Paiva não tá colocando ele na lista de relacionados. Não faço a mínima ideia. Porque a gente vê lá o Galdames e não vê o JP, entendeu? Por mais que ele não entre no jogo, mas, pô, coloca o moleque pra ser relacionado pelo menos, entendeu? Não coloca Galdames, a gente sabe que o Galdames não vai entrar. E se entrar vai ser muito criticado. Não só ele, o Rafael Paiva por colocar ele no campo também, tá? Então, cara, mais ou menos essa informação sobre o JP. Espero que o JP consiga recuperar seu bom futebol novamente, consiga recuperar sua posição ali, que ajude o Vasco cada vez mais. É um jogador que tem muito futuro pela frente, tá? Então, a outra informação é sobre o Jair, cara. Um jogador que acabou se lesionando no início do ano, a gente tá sem ele desde o início do ano, lá no jogo contra o Flamengo, inclusive. Então tá ali, ó, Jair segue treinando com bola e se aproxima do retorno. A mídia vascaína, Jair segue evoluindo e treinando com bola, o retorno está próximo. Olha a imagem do Jair treinando lá no CT Moacir Barbosa. Cara, muito maneiro de ver essa imagem aí. Eu só não vi ainda imagens do Paulinho, né? Eu acho que o Paulinho não tá treinando dentro de campo ainda. Então o Jair deve começar, deve voltar primeiro do que o Paulinho, né? Porque eu vi alguns vídeos do Paulinho treinando na academia lá do CT do Moacir Barbosa. Nada além disso. Em campo assim eu não vi nada ainda. Também não vi nenhuma informação sobre. Então provavelmente o Paulinho ainda tá nessa fase de academia. E o Jair já tá lá treinando com bola e tudo mais. Então o Jair deve voltar mais próximo. Tá mais próximo do retorno do que o Paulinho, né? É um jogador importante. Pode ajudar muito o Vasco no decorrer da temporada. A outra informação, gente, é sobre Brasília. A gente fez aquela festa enorme e mais uma vez, cara, bato palmas pro torcedor de Brasília lá, lotou completamente São Januário. São Januário não, perdão, Mané Garrincha. Foi lindo, foi muito maneiro. Cara, só que o problema é que a gente não consegue ganhar jogo lá em Brasília, né? Ou a gente perde, ou a gente empata, a gente não ganha. E os torcedores do Vasco lá em Brasília sempre são bem receptivos ao time. O time sempre tá ali apoiados pelo torcedor de Brasília, perto do Mané Garrincha e tudo mais. Estádio completamente lotado, sempre vascaíno lotando em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né?
Então, cara, mais um jogo foi confirmado em Brasília. Então, alô, torcedor de Brasília aí. Espero que vocês agora estejam com o pé quente, porque a gente precisa ganhar esse jogo aí também. Então, vamos lá, ó. O Vasco irá jogar mais um jogo em Brasília, no final de semana, no dia 20 de outubro, na Arena BRB, em Brasília. Então, lá no Mané Garrincha vai ter mais um jogo de Vasco e São Paulo. São Paulo e Vasco, tá, gente? É mando de campo do São Paulo dessa vez. Esse jogo que teve agora foi mando de campo do Vasco. Tá bom? Agora, se vai ser 90-10 de torcida, se vai ser 50-50, a gente não tem essa informação ainda. Quando surgir, a gente sempre vai colocar aqui na tela pra vocês, tá bom? Então, espero que os torcedores do Vasco aí estejam com o pé quente pro jogo contra o São Paulo, porque a gente não ganha tem tempo, né? Lá em Brasília, no Mané Garrincha. Então, espero que consiga bater esse tabu aí que a gente não tá ganhando lá em Brasília. Né? Os torcedores de lá merecem muito pela festa que eles fazem também sempre quando o nosso time vai pra lá jogar no campo do Mané Garrincha, tá bom? Então, gente, é mais ou menos essas informações do dia de hoje. Conto com o apoio, conto com o like de vocês, que é muito importante, ajuda pra caramba, como sempre, tá? Talvez hoje tenha aquela livezinha de tarde, trocando aquela ideia, se surgir informações, notícias e tudo mais. Então é isso, tá? Conto com o apoio de vocês, conto com a presença de todos na livezinha de tarde aí. Estão convidados, como sempre. A presença de vocês é muito maneira. A gente troca aquela ideia de sempre com o torcedor vascaíno, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, abraço, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí no chat também, que é importante, que eu sempre tô respondendo no coraçãozinho e tudo mais, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas, um abraço pra todos.